Fala pessoal, bom dia, né? Me chamo Luciano e finalmente começando aí a nossa primeira aula, né? A aula 1 do nosso curso de matemática básica. Eu havia falado, né, no nosso vídeo passado, a aula 0. Expliquei como é que vai ser o curso e tudo, de detalhes. Então, aqui já começa a nossa aula 1, né? A aula 1 que vai ser sobre número e numeral, né? Lembra que eu falei que ia começar dos assuntos mais básicos até os assuntos mais avançados. Então, antes de começarmos a fazer contas, essas coisas assim, vamos ver como funcionam os números, né? As suas origens, as necessidades, por que que a necessidade, né? Qual a importância, necessidade que o ser humano viu do número em sua vida. Tá bom? Então, vem comigo. Tá, os assuntos que serão abordados nessa aula serão número e numeral são a mesma coisa? Iremos também falar sobre alguns sistemas de numerações: o sistema de numeração romano, o sistema de numeração decimal, o conjunto dos números naturais e comparando os números naturais. Em relação ao conjunto dos números naturais, eu não irei me aprofundar muito, eu só irei apresentá-lo, só isso. Mais para frente, quando for falar de teoria dos conjuntos, aí sim eu me aprofundo mais nisso, mas por enquanto vou só apresentar a existência desse conjunto, tá bom? Número e numeral são a mesma coisa? Por mais que pareça, né, número e numeral, não são a mesma coisa. O número, ele é uma ideia, né? Por exemplo, quando eu falo 5, isso te remete o quê? A uma quantidade de alguma coisa. Pode ser uma fruta, pode ser, sei lá, peças de um quebra-cabeça. Então, o número, ele é uma ideia, né? Uma ideia. Quando eu falo 5, 2, 3, 4, é uma ideia. 2 o quê? 3 o quê? 4 o quê? Já o numeral vai ser o símbolo associado a essa ideia. Ou seja, né, quando você escreve o número 5, né, aquele símbolo ali é o numeral. Ele está associado ao número, que é a ideia de 5, né? Então, escrevi aqui. O número é uma ideia. Quando falamos 5, por exemplo, sugere uma quantidade expressa por esse número. Agora, o símbolo 5, né, na sua forma numeral ou na sua forma cardinal, associado a essa ideia, é um numeral. Por questões usuais, né, chamamos os numerais de números no nosso cotidiano, tá? Mas tem essas diferenças, né? São semelhantes, mas tem essas diferenças. O número é a ideia expressa, né? É a quantidade. Já o numeral vai ser o símbolo associado a essa ideia, tá bom? Né, vamos se perguntar, né, como é que os povos antigos contavam, né, como é que eles tinham ali as suas organizações. Isso era variável, né? Você tinha desde marcações no barro, né, você fazer nós em cordas, você também tinha pedras, você ia juntar pedras. Então, os povos antigamente contavam de diversas formas, né? Por exemplo, um pastor para poder organizar o seu rebanho de ovelhas, ele fazia uma associação. Para cada pedrinha, uma ovelha, né? Para cada ovelha, ele colocava uma pedrinha na bolsa. Aí, ao final do dia, ele fazia a conta. Se por acaso tivesse mais pedras do que ovelhas, significava que uma ovelha se perdeu. Então, o ser humano, desde muito tempo, já vem fazendo essas associações entre os números e os objetos, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Existiam várias maneiras de se realizar essa contagem, como fazer marcas no barro, ou contar nos dedos, né? Igual as crianças fazem, contar nós em uma corda, ou mesmo utilizar pedras. Assim, né? O exemplo que eu dei, que o pastor podia controlar a quantidade de ovelhas do seu rebanho, estabelecendo uma relação entre pedrinhas e ovelhas. É só uma curiosidade, né? Como eu citei aqui na antiguidade que os pastores, né, para controlar os rebanhos, faziam essa associação entre pedras e pedrinhas, né? A palavra cálculo, ela vem do latim calculus, que significa pedrinha. Então, só uma curiosidadezinha. Aí, se caso você se perguntava de onde vinha a palavra cálculo, vem justamente dessa ideia aí da associação, né, entre as ovelhas e as pedrinhas.
Só que a humanidade foi avançando, o ser humano foi avançando e houve-se a necessidade de melhorar esse sistema de numeração. E é aí onde diversos povos, como egípcios, os babilônicos, os hindus, os árabes, desenvolveram diversos sistemas de numeração. Vamos falar aqui do primeiro, que é o sistema de numeração romano, né? Os romanos desenvolveram seu sistema de numeração utilizando letras de seu próprio alfabeto. Então, temos aqui a tabela né, os principais símbolos do sistema de numeração romano. Você tem esse izinho, que significa 1, você tem o V, que significa 5, o X, que significa 10, o L, que significa 50, o C, 100, o D, 500, o M, 1000. Então, essas aqui são os principais que vamos usando para poder estabelecer a ordem dos diversos números. Né, nesse sistema, né, os números de 1 a 10 são representados da seguinte maneira. Então, está aqui 1, aí eu adiciono mais um palito, 2, aí eu adiciono mais um palito, 3. Só que no sistema de numeração romano, você pode estar se perguntando, poxa, Luciano, por que, que o 4 é dessa forma? Eu não poderia colocar 4 palitos? Então, no sistema de numeração romano tem um limite, né? Estabelece-se um limite que você pode repetir a mesma letra até 3 vezes. Então, é aí onde se desenvolveram as operações de adição e subtração. Toda vez que eu adiciono uma letra à direita, eu estou somando, né? Eu estou adicionando. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 1, aí eu adiciono mais um palito, mais um i, né? Então fica 1 mais 1, que dá 2. Aí eu adiciono mais um, então eu tenho 1, 2 e 3. Agora o 4. Lembra que o V significa 5? Então, para representar o 4, o que eu vou fazer? Eu vou colocar à esquerda, né? Eu vou colocar o símbolo do 1, que é o I, eu vou colocar à esquerda de V, que aí vai fazer a operação 5 menos 1, que dá 4. Ah, Luciano, se eu quisesse representar o 6, eu ia pegar o I e ia colocar à direita de V, que aí ia ficar 5 mais 1, que dá o quê? 6. Ah, Luciano, se eu quisesse representar o 7, ia pegar, no caso, o 2, né, que no caso é I e I, e ia colocar à direita de V, que ia ficar 5 mais 2, que dá 7. Então, essa você vê, por exemplo, o 10, né, no caso, desculpa, perdão, o 9. Você pega o X, que é 10, e coloca o quê? O I, que representa 1, à esquerda. Então fica 10 menos 1, que dá 9. Aí até coloquei aqui, ó. Podemos perceber então que para representarmos o número 4, fazemos a seguinte operação. Toda vez que você adiciona uma letra à esquerda da outra, você está subtraindo. Mas quando você coloca à direita, você está somando. Então, tem essas propriedadezinhas do sistema de numeração romano, só que ele é bem limitado ainda, e você vai ver agora comigo. Né? Aqui, ó, de modo geral, a letra I, né? Lembra que eu falei que as letras só podem ser utilizadas até 3 vezes, né? Uma ao lado da outra. Enquanto se colocarmos o I antes do V, uma única vez, diminuímos o seu valor. Como só podemos utilizar as mesmas letras por 3 vezes, a partir do 4000 escrevemos né, o símbolo aqui do 4 com um traço em cima, que é para poder representar o 4000. Ah, Luciano, se fosse o 6000, se fosse o 6000, ia ser aqui o V, né, ia ser esse aqui com um traço em cima. Se fosse um 5000, ia ser esse aqui com um traço em cima. Porque como pode repetir até 3 vezes, né, já que o M é 1000, o M 2 vezes seria 2000, o M 3 vezes seria 3000, aí é a partir de 4000 que tem que pegar aqui a representação normal da letra, do número, né, e colocar um traço em cima para entender que você já está, né, já está com um número muito grande, tá bom? Só que esse sistema ele é limitado. Por quê? Ah, tá, tem um exercíciozinho aqui, tem um exercício. Vou dar aqui um tempinho para você fazer, tá? Escreva como se lê. Então, tá aqui, eu vou dar um tempinho, tá bom?
E aí, conseguiu? Bem, aqui, né, ele pede para escrever como se lê. Então, você tem século, aí tem aqui, esse é o 10, esse é o 10, esse é 1. Então, ficaria 10 mais 10, que dá 20, mais 1, que dá 21. Então, século 21. Dom Pedro, né, esse aqui é o símbolo de 2. Então, Dom Pedro II. Esse aqui, Dom João, esse símbolo aqui é o que? É o 5, e tá aqui à direita, então 5 mais 1, 6. Dom João VI. Capítulo, ó, você tem o 10 repetindo 3 vezes, então você tem 30, mais o símbolo do V, que é 5. Então 30 mais 5, capítulo 35. Né? Tá aqui a solução, século XXI, Dom Pedro II, Dom João VI e capítulo 35. Tá bom? Né, lembra que eu falei que, né, a gente viu anteriormente aí, apesar do sistema de numeração romano ele ser já bem avançado, só que ele é limitado, né, em algumas situações. Por exemplo, como seria para poder resolver esse tipo de operação matemática, né? Ficaria algo muito esquisito, né? Então já não dá para resolver esse tipo de operação. Então, é aí onde vem o próximo sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal. E, né, esse sistema foi desenvolvido pelos hindus e divulgado pelos árabes. Então, surgiu o nosso sistema de numeração que usamos até hoje, que é o indo-arábico. Né? São os números que estão no nosso cotidiano, dominamos e conhecemos e nos permite fazer todas as operações que conhecemos. Esses números são chamados de algarismos, né? Eles vão do 0 até o 9. O restante é combinação. Então, você tem aqui, ó, os números são chamados algarismos. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, com ele vai ser muito importante esse sistema de numeração. Ele veio para poder mudar todas as coisas, né? Ele revolucionou, né, a questão da contagem. E esse sistema ele é muito prático, porque aí podemos trabalhar, né, com a posição do número. E vamos ter, então, portanto, as ordens e as classes. Né? A ordem ela é referente à posição do número, né, o valor relativo. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um número, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 12. O 2 nessa situação, ele é como unidade. Você tem uma dezena e duas unidades, né? As ordens ela é referente a isso, né? A unidade, a dezena, a centena e as classes é referente à classe de milhar, à classe de milhão, à classe de bilhão e assim por diante. Então, o número ele vai ter agora com esse sistema de numeração, ele vai ter o seu valor absoluto e o seu valor relativo, que é referente à sua posição, tá? Então, tem até uma imagenzinha aqui, né, que explica sobre as ordens e as classes dos números, né, o nosso sistema de numeração decimal. Você tem aqui a classe das unidades simples. Você tem a unidade, a dezena, a centena, aí você já entra na classe dos milhares. Você tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí você depois tem a classe dos milhões, que é a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois disso você tem a classe dos bilhões, que é unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. Então, com esse sistema de numeração, temos agora as ordens e as classes dos números. Então, né, vou dar aqui um exemplo. Veja o 3, por exemplo. Aqui no 43, ele está exercendo a função de quê? De 3 unidades. Já no número 535, o 3, ele representa o quê? 3 dezenas. E no número 1365, ele representa o quê? 3 centenas. Então, o número aqui ele tem o seu valor relativo, que é referente à sua posição. O valor absoluto é o que ele representa, 3. 3 é 3. Só que o seu valor relativo é referente à sua posição. Aqui é 3 unidades, aqui é 3 dezenas e aqui é 3 centenas. Ah, Luciano, se fosse 3.000, aí seriam 3 unidades de milhar. Se fosse 30.000, seria 3 dezenas de milhar. Se fosse 300.000,
seriam 3 centenas de milhar, tá bom? E assim por diante. Um exercíciozinho, escreva por extenso os números a seguir. Aqui é para você, de fato, escrever como se lê, né? Por exemplo, escreva como se lê esse número. A letra B, escreva como se lê esse número. E a letra C, escreva como se lê esse número, tá bom? Dá um tempinho aí para você pensar e fazer. Foi? Então, assim, é para você escrever como se lê, por extenso, né? É o número 438. Vai para você escrever no papelzinho. Letra B, 24. Letra C, 13.415. Então, tá aqui o gabarito, né? Letra A, 438. Letra B, 24. Letra C, 13.415. Joia? Vamos falar agora do conjunto dos números naturais, mas eu falei que só ia falar de forma superficial. Eu não vou me aprofundar muito, porque vou deixar isso mais para frente, né? Quando falar de teoria dos conjuntos numéricos, né? Os conjuntos. Para contarmos quantas matérias estudaremos em determinado ano ou quantos colegas então em nossa turma, ou seja, nas mais diversas situações em nossas vidas, recorremos aos números. Então, o número está sempre presente em tudo, seja na compra do supermercado, seja na hora de organizar objetos, tudo é isso. Então, o número está presente em tudo, né? Começamos a contar do 0, 1, 2, 3 e 4 e assim por diante até o infinito. Esses números eles formam um conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais, que são os números que estão presentes no nosso cotidiano, né? Os conjuntos dos números naturais eles fazem parte de tudo da nossa vida cotidiana. E esse conjunto ele é indicado dessa forma aqui, né? O símbolo dos naturais. Aí você tem aqui, né? Eu estou considerando o zero porque o zero ele veio justamente com a necessidade de representar o nada, né? Até então o ser humano ele contava sem o zero. Um, dois, três, quatro. O zero ele foi surgir um pouco depois. Mas tenta imaginar um número, sei lá, 203 sem o zero. Seria o 2, aí seria um espaço e o 3, que você teria as duas centenas. Aí você não teria nenhuma dezena e você teria 3 unidades. Mas, né? Aí o zero veio justamente para representar esse nada, aí esse espaço em branco. Então eu estou considerando o zero, porque ele tem muita importância. Então tá aqui os números naturais, né? Tem aqui, começa do zero e vai até o infinito. Né? Excluindo-se o zero, né? A notação é dessa forma, excluindo-se o zero, ou você pode escrever dessa forma aqui. Essa forma aqui é mais usual, mais tranquila. Aí você tem aqui 1, 2, 3 e 4, tá? Então, só apresentando esse conjunto numérico aí, que é o conjunto dos números naturais, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito nele não, tá? Isso aí é uma coisa mais para frente. Agora vamos falar sobre a comparação dos números naturais. Né? A gente pode fazer comparação, ver qual é a maior, qual é a menor, se tem alguma relação de igualdade, uma relação de diferença, colocar em ordem crescente, ordem decrescente. Então vamos supor aqui uma situação, um cenário. Vamos imaginar um carrinho de supermercado e que nele podemos ver 10 maçãs, 5 peras, 2 abacaxis, 12 bananas e 12 ovos. A partir dessas informações, podemos estabelecer relações, comparações entre esses números. Por exemplo, você concorda comigo que o número de maçãs é maior que o número de peras, né? Você tem mais maçãs do que peras. Então você fica o quê? Que 10 é maior que 5. E você concorda comigo também que o número de abacaxis ele é menor que o número de peras. Então, 2 menor que 5. E você concorda comigo também que a quantidade de bananas é exatamente igual à quantidade de ovos. Então, fica 12 igual a 12. E você também concorda comigo que a quantidade de maçãs
é diferente da quantidade de abacaxis. Então, fica 10 diferente de 2. Ficaria mais ou menos assim, ó. Podemos concluir aqui. Foi o que eu falei. O número de maçãs é maior que o de peras, ou 10 maior que 5, ou seja, eu tenho mais maçãs do que peras. O número de abacaxis é menor que o de peras, ou 2 menor que 5. O número de ovos é igual ao número de bananas, ou 12 igual a 12. E ainda que o número de maçãs é diferente do número de abacaxis, né? Ou 10 diferente de 2, tá bom? Se caso a gente quisesse colocar isso em ordem crescente e decrescente, né? Como você acha que ficaria? Vamos ver isso agora. Se colocássemos em ordem crescente do menor para o maior, os números que representam as quantidades de cada fruta teríamos. Então, você teria aqui, ó, qual é a que tem a menor quantidade? É o abacaxi. Aí depois você tem as peras, depois você tem as maçãs e finalmente você tem ali as bananas e os ovos, que representam a mesma quantidade. Tá? Então não preciso repetir o 12. Se por outro lado colocássemos em ordem decrescente, do maior para o menor, teríamos, né, o 12 aqui sendo o maior, o 10, o 5 e depois o 2. Ah, perdão, é em relação às frutas, tá? Então, por isso que o 12 só apareceu uma vez, tá? Mas se não fosse as frutas, você só repetiria o 12 uma vez, porque, né, a mesma quantidade de ovos é igual à quantidade de bananas. Então, por isso que o 12 aparece só uma vez. Então, tem aqui ordem crescente do menor até o maior e ordem decrescente do maior para o menor. Obrigado por assistir, obrigado pela sua atenção, né? Deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seu amigo e deixe um comentário. Seu feedback é muito importante, tá? Eu leio todos os comentários para saber aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso reforçar para que você tenha um vídeo de qualidade, né? Para que você tenha um vídeo bom, né? Que bem explicativo e tudo. Então, deixe seu comentário, que é muito importante. Seu feedback é muito importante para que eu venha melhorar aqui a forma, a abordagem, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia e Deus te abençoe. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.